Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos aí dando continuidade às exposições sobre a demonologia e o mistério do mal e como nós cristãos podemos enfrentar esta realidade e sermos livres da ação do demônio na nossa vida, sendo que as tentações nós vamos ter durante toda a nossa vida, inclusive numa forma evolutiva. À medida em que nós formos crescendo espiritualmente, nós também vamos receber tentações de acordo com o nosso crescimento. A ação persuasiva do demônio. O demônio não força. Ele propõe, sugere, ele persuade, alicia. O demônio não tem o poder de obrigar os homens a fazer ou deixarem de fazer algo. Por isso procura persuadi-los para que se deixem seduzir pelo seu mal. Então, o demônio ele não avança sobre a liberdade da pessoa, mas ele mostra uma realidade maravilhosa e as pessoas vão atrás disso, né? Estava vendo até essa questão das falsas religiões, né? Os oferecimentos que são feitos para as pessoas, prosperidade, amor, vou ter vários relacionamentos, vou ter dinheiro, todas coisas relacionadas com bens desse mundo e nada com a graça de Deus. Aí que está o problema. Ele escreveu o padre Tom Quebec, jesuíta, exorcista e demonólogo francês, e acrescenta: ele não força, ele propõe, sugere, persuade e alicia. No Éden, ele deu a Eva razões para ela transgredir a ordem divina. A gente já falou no Gênesis 3. No deserto, solicitou Nosso Senhor pela atração de uma dominação universal. São Tomás também se refere a essa obra de persuasão do demônio, explicando que a vontade humana só se move internamente por ação do próprio homem ou de Deus. Externamente, ela pode ser solicitada pelo objeto que, entretanto, não força o homem a escolher o que não quer. Por isso que a atividade ordinária do demônio é a tentação, porque ele sabe que ele não pode entrar na nossa mente e mudar a nossa vontade, né? Ou vamos dizer, influenciar lá mais na parte interna da nossa alma. Ele não tem condições de fazer isso. Por isso que o grande investimento dele é justamente o que se chama ação persuasiva. O famoso padre Cândido Lumbreras, que foi o professor do padre Gabriel Amorth, podemos dizer assim comenta essa passagem do Dr. Angélico. Que influência pode exercer o demônio nos pecados dos homens? O demônio pode oferecer ao sentido seu objeto, falar a razão, seja interiormente, seja exteriormente, alterar os humores e produzir imagens perigosas, excitar, enfim, as paixões que podem mover a vontade e assenhorar-se do entendimento. Quer dizer, ele pode, nessa maneira, mostrando coisas rápidas, bens imediatos para nós, e nós achamos assim, realmente aquilo ali é uma coisa boa, como aconteceu com Eva. O demônio nunca mostra para nós coisas ruins como se fossem ruins. Ele mostra coisas ruins como se fossem boas, né? Para nos enganar. Inclusive o problema hoje da dependência química, né?
O demônio, ele faz que a pessoa, através do plano racional, se recorde daquele prazer que a droga dá. Então, o dependente químico, ele entra numa confusão, vamos dizer, das duas vontades, né? Ele sabe que a droga é prejudicial a ele, mas ele não tem coragem, ele não tem força suficiente para vencer aquele prazer que a droga oferece. Então, evidentemente, que o demônio vai trabalhar muito mostrando o lado da euforia, vamos dizer, e assim por diante, que aquilo vai provocar. E também na linha da sensualidade, na linha da infidelidade matrimonial, ou infidelidade ao ministério, sacerdote, tudo que for de errado, ele quer que a gente faça, para que nós percamos a esperança em Deus e possamos assim perder até mesmo a nossa alma, a nossa salvação, e ele nos odeia para que a gente esteja lá junto com ele no futuro. Os anjos, que os anjos possam iluminar e de fato iluminem o entendimento humano é uma verdade que se atesta por uma multidão de lugares nas Sagradas Escrituras. Também os anjos maus são capazes de produzir com sua virtude natural falsas ilusões no entendimento dos homens, conforme os admoesta São Paulo, para que sejamos alerta, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Afirma São Tomás que, no sentido do homem, sejam internos como externos, os anjos podem influir e agir a partir de fora e a partir de dentro dos mesmos, tá? Os sentidos, né? Quer dizer, de forma extrínseca e intrinsecamente, mas em relação ao entendimento e à vontade humana, só podem mover e influir indireta e exteriormente. Quer dizer, propondo a essas potências espirituais de uma maneira acomodada a elas seus objetivos, que são a verdade e o bem, e influindo nelas indiretamente, mediante o sentido, as paixões, as alterações corporais, sensíveis e etc. Embora não possam nunca chegar a dobrar efetivamente ou completamente a vontade do homem, se esse se acha em estado normal. Quer dizer, o inimigo, né, ele vai mostrando alternativas, diversas alternativas para nós usarmos a nossa vontade de modo errado e aceitarmos o mal. Aí ele vai gastando as fichas dele, né? Claro que nunca dizendo que não mostra as consequências daquele mal para nós não nos enganarmos. Então, é somente, né, vamos dizer, um caso de infidelidade no matrimônio. Você vai, né, a tua esposa é ruim e tu tem aquela moça lá que é tão boazinha, tão compreensível, né? Por que você não se relaciona com ela? Quer dizer, sempre o lado da fidelidade às coisas boas, a fidelidade a Deus, para o demônio está em último lugar, e ele apresenta vantagens imediatas para que você caia no pensamento dele, né? Mas ele não pode, por exemplo, dizer assim, tomar decisão por nós. Se ele pudesse, se o demônio pudesse tomar a decisão por nós, nós viveríamos na blasfêmia, nós viveríamos, sei lá, permitiríamos a possessão dele, né? Porque o que acontece no satanismo e nas falsas religiões é isso. Você permite a ação demoníaca na tua vida, por isso que é algo extremamente perigoso, né? E o nível de sedução que o demônio faz, por exemplo, eu conheço pessoas que se converteram dessas falsas religiões e que elas escutam até internamente aqueles cantos demoníacos, e as batidas dos tambores demoníacos também fica no inconsciente da pessoa. Então, e aí, claro, quanto mais influência negativa tu tem, vamos dizer assim,
Eu pertenci 30 anos a uma religião dessas, fiz coisas horríveis. O meu nível de contaminação é elevadíssimo. É diferente de uma pessoa que só entrou num lugar desses e saiu, que pode ter também uma contaminação extrema, como eu contei aqui, aquela turista italiana que foi e assistiu uma sessão e ficou contaminada, e o demônio se manifestou lá na própria Itália, inclusive com gestos semelhantes ao que ela tinha experimentado, né, nesse lugar religioso, dessa falsa religião. Tá? Então o demônio ele fica torcendo para que nós possamos usar de forma errada a nossa vontade. Ele não pode entrar na vontade. Ele pode, no entendimento, ele pode mostrar coisas que são agradáveis a nós, né? E assim por diante. A preguiça mesmo, né? A preguiça de se levantar para rezar. Você se propõe, após um retiro, ou dentro da obra missionária, preciso me acordar cedo para rezar, porque o Espírito Santo quer isso de mim. Então o demônio coloca sempre argumentos. Hoje está frio, hoje, né, eu estou um pouco doente, então já não vou rezar. Então o demônio realmente ele quer que a gente seja preguiçoso e especialmente a gente quebre a nossa comunicação íntima com Deus. Nos casos de Eva e de Nosso Senhor, o demônio apresentou suas razões, tomando uma forma corpórea, produzindo sons e articulando as palavras oralmente. No geral dos casos, entretanto, o demônio, para persuadir o homem a pecar, conjuga sua ação sobre a sensibilidade, a memória e a imaginação. Então vamos dizer assim, aonde que o demônio trabalha mais em nós? Na sensibilidade, na nossa memória. Por exemplo, vamos falar um caso, você não consegue perdoar uma pessoa que te ofendeu, isso é algo grave. A gente deve procurar o confessor e pedir absolvição desse pecado, porque o rancor, às vezes a gente acha assim, os pecados mais graves são da sensualidade. Não, a sensualidade, ela realmente nos torna frágeis em termos de vontade, em termos de seguimento de Jesus Cristo e das coisas de Deus, tá? A castidade nos torna fortes, né? Nos dá uma vontade vigorosa de fazermos o bem. Por isso que ela é importante, né? A castidade vivida em cada estado que a pessoa assume, tá? Mas, por exemplo, esse lado sensível, né? Ele é extremamente perigoso. E é a partir dessa sensibilidade, né, que a memória começa a trabalhar. Então vamos dizer, eu tenho lá um rancor com um irmão meu, por causa de uma herança, ou com a minha mãe, sei lá, e aquela coisa ela fica me martelando na minha vida. Então o demônio se serve disso, como se fosse um cavalo de Troia dele, para que esse rancor abra espaço como um povo, né, como um leque, para outros pecados, entendeu? Por exemplo, nós dentro da própria renovação carismática, quando nós fazemos oração de cura, muitas vezes vem, o Espírito Santo nos revela a necessidade de que alguma pessoa perdoe um antepassado, um professor, alguém que provocou um bullying, uma coisa assim, porque aquele rancor está infeccionando o seu coração para receber a graça de Deus. Acho que esse termo infecção ele é bem propício para esse caso aí. Então, se você tem isso, e você ou outra pessoa, você tem que ajudar essa pessoa a se libertar desse rancor. Ou uma imagem do passado, vamos dizer, pode ter acontecido que infelizmente uma coisa errada que eu tenha feito levou uma pessoa, vamos dizer, ao suicídio, né, ou um acidente mortal.
uma coisa grave, e aquilo ali ele fica dentro do meu coração, né? Tem padres espirituais que dizem que eu faço sempre a minha confissão geral uma vez por ano, né? A gente sabe que os pecados já foram perdoados, mas a confissão geral, ela nos ajuda até no lado psicológico, né? Por causa justamente desses resquícios, né? Que o demônio pode se aproveitar, colocando ódio no nosso coração, né? E dizendo assim, ai, tomara que aquela pessoa se dê mal, aquele empresário que me prejudicou, eu queria que ele se dê. Então, todos são meios que o demônio pode usar, aproveitando a nossa fraqueza moral. Isso, na realidade, é uma fraqueza moral que nós estamos tendo, né? Porque nós estamos dando espaço a que ele possa se aproveitar de uma fraqueza nossa. Então temos que rezar, inclusive, para o Espírito Santo, para que ele nos ajude a fazer uma limpeza na nossa memória das coisas ruins e que o Espírito Santo nos relembre das coisas boas, para engrandecer a Deus. A gente vê os próprios salmos, pessoal, eles são uma memória da bondade de Deus. Isso nós temos que fazer constantemente. Agora, o que o demônio trabalha na nossa memória? Ele tenta nos incutir coisas negativas do nosso passado, né? Para que a gente perca a fé, perca a esperança em Deus e ache que tudo está perdido. Esse é o grande objetivo dele. Também imaginação, todo mundo sabe, né? O perigo, por exemplo, da internet hoje, que entra na imaginação das pessoas, até no inconsciente, e pode provocar atitudes terríveis, né? Nós sabemos, inclusive, de certas psicopatias, vamos dizer assim, que são de origem, vamos dizer, dessa manipulação do próprio inconsciente, de uma automanipulação que a pessoa acaba fazendo. Qual é a doutrina? Olha só, doutrinas perversas do demônio. O demônio tem uma doutrina mentirosa que opõe diretamente a doutrina de Cristo. Na sua introdução ao Tratado sobre os Anjos de São Tomás de Aquino, comenta o padre Aureliano Martínez, o demônio tem suas doutrinas perversas, as quais o apóstolo chama espírito do erro e ensinamentos do demônio, com as quais, como Deus desse modo cega, como Deus em letra minúscula, desse modo cega a inteligência dos homens para que não brilhe sobre eles a luz do Evangelho. Doutrinas que propaga mediante falsos apóstolos e operários enganadores que se disfarçam em apóstolos de Cristo. E não é de espantar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, tentando os fiéis de incontinência e de ira. Infelizmente a gente sabe, né, que tem até dentro da igreja aqueles que não servem a Cristo, né, que se deixam seduzir pelo espírito do mundo, pelas coisas do mundo. Por isso a santa humildade é muito importante, né, para que isso não aconteça, né? E existem os apóstolos do demônio fora da igreja e dentro da igreja, né? Dentro da igreja, especialmente na teologia, nas coisas relacionadas com o poder, na ganância pelo dinheiro, né? O demônio se manifesta muito nisso. Pode se manifestar também na questão da sensualidade. É uma gama de coisas que podem acontecer, né? Até essa questão mesmo da pedofilia, por exemplo. Eu não acredito que seja uma ação normal de uma pessoa molestar uma criança. O demônio ele começa a incutir certas coisas, certas carências na pessoa, e a pessoa acaba fazendo isso porque ele age em persona Christi. Então o demônio quer que o padre, o sacerdote,
ele dê um verdadeiro contra-testemunho daquilo que ele se consagrou. Porque aí o padre vai se tornar motivo de escândalo, né? E o demônio gosta, ele, exclusivamente do escândalo. Por isso a gente tem que rezar pelos sacerdotes que têm esses problemas de infidelidade, todo esse tipo de coisa, a gente chamaria de desvios morais, né? Rezar por esses sacerdotes para que eles voltem novamente à vida espiritual, à penitência e à oração, especialmente, porque sem a penitência e a oração, nós com muita facilidade podemos ser seduzidos pelo demônio. E isso foi tirado por esses teólogos novos, por esse modernismo. Eles dizem que não existe inferno, não existe demônio, é só uma visão social da igreja, nós somos um grupo de amigos, a política, né, do bem-estar, o politicamente correto, e a gente esquece da salvação da nossa alma. Que o padre também, o bispo, o diácono, tem que se preocupar com a salvação da sua alma, sendo ele um instrumento predileto de Deus para salvar a alma das outras pessoas. Me desculpe, meus colegas que estão assistindo esse vídeo, mas é que eu não posso botar panos quentes, né, em realidades que são reais. Então é importante a nossa constante conversão. E se os sacerdotes estiverem em estado de conversão verdadeira, mudando a vida dele um pouquinho por dia na graça de Deus, amando a Eucaristia, amando a Santíssima Virgem, o Santo Rosário, o breviário, as coisas que são fundamentais da vida dele, ele vai ser um novo Cristo na Terra e vai salvar muitas pessoas, porque a ferramenta mais apropriada para a salvação da humanidade são os sacerdotes, e o demônio sabe disso. Então ele vai para os seminários, destrói os seminaristas, destrói os formadores de dentro do seminário, coloca ideias absurdas na cabeça dos bispos, né? Então nós temos que ser muito, muito fortes na vida de oração, especialmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Foi por essa razão que o Divino Salvador definiu o demônio como aquele que não permaneceu na verdade. Ele não quis permanecer na verdade porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todas as revoluções que existiram na história, elas têm origem demoníaca. O pai de todas as revoluções é o próprio Lúcifer, né? O iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Comunista, Nazista, todo esse tipo de coisa aí, esse capitalismo também selvagem que destrói a vida humana a favor do aborto, tudo isso não vem de Deus, mas do espírito das trevas. Por meio dessa ação de persuasão, o demônio procura na tentação não apenas induzir-nos a cometer esse ou aquele pecado, mas afastar-nos completamente de Deus. Então, não é só a tentação não é o final do objetivo do demônio a tentação. Ele quer que a gente se afaste da bondade de Deus, né? Que a gente pense que Deus não é bom. Vejam o filho pródigo, ele é bonita a parábola do filho pródigo, que é o retorno do filho pródigo. E é justamente isso que o demônio não quer, né? O demônio, se ele fosse influenciar nessa parábola do filho pródigo, ele faria que o rapaz ficasse pensando: meu pai não vai me perdoar e lá eu não vou poder ficar perto do meu pai. É isso que o demônio coloca na nossa cabeça. Quais são os limites à ação demoníaca? Por mais poderoso que seja, com sua capacidade de ação superior à de qualquer outro ser criado, o demônio, entretanto, não é onipotente,
Sendo uma mera criatura, ele tem suas limitações decorrentes de 3 fatores: da sua natureza, a condição particular de cada demônio e a vontade permissiva de Deus. Quer dizer, ele só age se Deus permitir. Tá? Como toda criatura, o demônio está limitado em sua atuação pela sua própria natureza, por mais elevado que seja seu poder. Esse não pode ultrapassar os limites de sua natureza criada. Ele é um ser, ele é uma criatura, ele não é o Criador. Ele é um ser finito, contingente. Quer dizer, Deus não quer terminar com os demônios, né? Mas se ele quisesse, ele terminaria, porque eles são contingentes, assim como nós somos contingentes. Nós tornamos eternos pela bondade e misericórdia de Deus. Não se deve, pois, de forma alguma, julgar que ele é capaz de saber tudo. O demônio não tem onisciência, de poder tudo, ele não tem onipotência, de estar em todo lugar, ele não tem onipresença. Essas atribuições são exclusivas de Deus, porque Deus é. Deus é, ele é o absoluto de tudo. Sua inteligência, embora tenha sido mantida intacta, ela está privada de todo auxílio sobrenatural. Os demônios perderam o pecado, toda forma de conhecimento sobrenatural, enquanto os anjos bons veem em Deus o estado de uma alma. Se ela está na graça divina ou em pecado, os demônios só podem fazer conjecturas a respeito do mesmo. Então, por exemplo, os demônios eles não conseguem pensar e iludir o ser humano, porque eles são criaturas como nós. Eles estão totalmente fora daquilo que realmente nós buscamos. Porque nós buscamos o bem e ele é a ausência do bem. Então acredito que essa questão que tinha ficado dúvidas, né? As pessoas tinham me perguntado que eu esclarecesse um pouco mais esse poder dos demônios, né? Então a gente retorna sempre ao assunto que pede e tenta fazer uma explicação um pouco mais clara, né? Para que não reste dúvida, pessoal, porque nós não queremos que haja dúvida entre vocês. O nosso curso não é um curso de especialização teológica, não é para sermos sábios e tal, não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é quase que uma catequese mais aprofundada desse tema e de outros temas que às vezes não são tratadas de forma... como é que eu diria assim, lapidar, né, como deveria de ser. Então o demônio, a ação ordinária do demônio, a gente já sabe que é a tentação. Nós temos que, diante da tentação, ter uma vida de oração muito profunda. Uma outra forma é a infestação, né, que ele pode atrair. Eu já tenho prevenido muito vocês sobre a questão das falsas religiões, e algum lugar que é amaldiçoado, que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, pedir ao padre, se nós vamos para uma casa que nós alugamos, ou era de uma outra coisa, pessoas de outras religiões, pede para o padre ir lá, ou o diácono, fazer uma bênção. Coloque uma medalha de São Bento exposta na casa, né? Para que São Bento, que a gente já explicou aqui a importância, né, das devoções e das coisas sagradas. A possessão demoníaca, que é outra ação, mas é uma ação extraordinária do demônio, né? Ela é mais espetacular nas dimensões diabólicas e a que mais impressiona as imaginações, a tal ponto que deixa na penumbra o trabalho constante do demônio, que por meio da tentação procura seduzir os homens ao pecado. Então realmente, vamos dizer assim,
as pessoas têm muito medo dos barulhos que o demônio pode provocar, de imagens que ele possa produzir, ou qualquer coisa parecida. Mas quando ele faz isso, ele está perdendo terreno. Então, nós não temos que nos assustar com essas coisas materializadas que às vezes o demônio possa provocar. Nós temos que nos assustar e evitar o cair na tentação. Porque às vezes a gente fica muito nesse aspecto espetacular da possessão, né, do demônio, e mesmo as coisas que a gente vê em filmes, né, e isso a gente acha que é o pior que pode acontecer. Não, o pior que pode acontecer é nós cairmos em tentação, porque às vezes até a possessão demoníaca ela tem um lado muito positivo, que é a conversão do possesso, eu diria até a influência na fé do exorcista, porque o exorcista também é atingido por aquela possessão, no sentido que ele vai perceber o poder de Deus, o poder que Deus tem naquele ato, né? E acontece várias coisas que são mais positivas que negativas. Agora, qual é a maior dificuldade que nós temos em relação à possessão e o cuidado que nós devemos ter? Porque cada possessão pode ter uma característica diferente, né? Com pessoas diferentes, com demônios diferentes, situações diferentes que Deus permita que ela aconteça. Então, primeiro ponto é a questão do exorcista avaliar com muita calma a pessoa supostamente possessa, né? Então ele tem que ter um bom psicólogo e psiquiatra, médico de confiança, católico, que creia também na ação demoníaca, porque senão é complicado. Nós estamos tratando do pai da mentira, né? Então, realmente a gente tem que agir com muita calma, muita cautela para poder entender isso aí. As características da possessão, ela se caracteriza por dois elementos: a presença do demônio no corpo do homem, nunca na vontade, exercício de um poder por parte do demônio sobre o mesmo. Tá? E quanto à presença demoníaca, ela não significa uma presença física, pois o anjo decaído é puro espírito. Sua presença se dá pelo contato operativo, isso é, o demônio está onde atua. Desse modo, o demônio pode desenvolver sua atividade por toda a parte, tanto fora como dentro dos corpos humanos. Sendo assim, o indivíduo pode estar possuído por vários demônios, os quais operam simultaneamente sobre ele, embora sobre aspectos diversos, como um só demônio pode possuir várias pessoas. Isso aqui é muito interessante, quer dizer, um demônio pode possuir várias pessoas, assim como vários demônios podem possuir uma pessoa. Por isso que as diversas, a gente pode dizer assim, na questão da possessão demoníaca, cada caso é um caso. Por isso o exorcista tem que ter muita humildade, muita fé, para poder fazer uma avaliação desse caso aí, de cada caso. Porque é um adolescente, porque é um homem, o que aconteceu na história da vida dessa pessoa, se houve uma permissão para que o mal atuasse na vida dessa pessoa, e é um cabedal de características que pode ter essa pessoa e que nós temos que analisar realmente com bastante cautela. Bom, irmãos, nós tivemos que retomar um pouco essa questão do poder ali, da maneira como se apresenta o demônio, porque as pessoas estavam com mais dúvida, né?
Mas não faz mal, a gente vai indo devagar nas nossas explicações. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me perguntem, vou ter prazer de responder. E se tiver que retomar algum assunto que ficou menos esclarecido, nós já temos mais bibliografia para nos aprofundarmos, para podermos expor bem esse assunto. Eu quero que vocês tenham muita paz e alegria no coração e motivem as pessoas a assistirem esses vídeos. Um grande abraço e até a próxima colocação.